Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler aqui o versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19, depois Lucas capítulo 24, versículo 51, seguida Atos capítulo 1, versículo 9, depois... Mas calma aí, eu só estou citando os textos. Vocês teriam que ter uma habilidade sobrenatural para abrir tantos textos. Nós vamos repetir os textos que vamos ler, ok? Então primeiro Marcos capítulo 16, versículo 19, depois Lucas 24, 51, Atos capítulo 1, versículo 9, depois Efésios 4, versículos 8 a 10 e por último, vamos ler Hebreus 2:10. São todos os textos que nós vamos ler agora. Amém? Então vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 19. Vamos pegar essa sequência para termos aqui um quadro que vai nos mostrar a ascensão como um marco irreversível e inabalável da nossa eternidade em Cristo Jesus. Está assim: de fato o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O segundo texto, Lucas capítulo 24, versículo 51. Lucas 24, 51 diz: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Agora, Atos, capítulo 1, versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ainda, como eu havia dito antes, Efésios capítulo 4, os versículos 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E por último, Hebreus, o capítulo 2 e o versículo 10. Está assim: pois convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por quem todas as coisas existem, conduzindo à glória muitos filhos, aperfeiçoasse pelos sofrimentos ao autor da salvação deles. Vamos orar. Bendito, amado Deus, querido Pai, que alegria há no nosso coração por mais uma vez nos encontrar aqui aos teus pés. Senhor, nós te agradecemos por esse momento sublime que o Senhor nos permite ler todos esses textos. Só o teu Espírito para nos ajudar a ter a revelação deles. Só o teu Espírito poderá ampliá-los em nosso coração, na nossa mente. Só o teu Espírito poderá trazer luz para que nós toquemos não apenas na letra, mas na vida, na mensagem, no conteúdo de tudo aquilo que esses textos representam para nós. Então, que o teu Espírito nos ajude nesta hora.
Ilumine este lugar, ilumine o nosso coração com a tua palavra. Vem nos socorrer, ó Deus. Nós te clamamos encarecidamente, no grande e poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho. Esta é a nossa oração. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, graças ao Senhor nós retornamos aqui para esse assunto sobre a plenitude da vida cristã. Como eu disse ontem, todo este assunto ele compreende uma porção grandiosa, eu considero, aqui desta epístola aos Hebreus, que começa ali, no capítulo 6, versículo 13, e vai até o capítulo 12, versículo 2. Então, quando nós estudamos toda esta porção, nós vemos uma extraordinária doutrina, a doutrina do véu rasgado, a doutrina que nos revela aquilo que podemos chamar da plenitude da experiência cristã, que é o tema aqui, a plenitude da vida cristã, da experiência cristã. E por que vida cristã, experiência cristã? Porque a vida cristã tem que ser uma experiência. E qual experiência é a vida cristã? Qual é a experiência que nós temos acerca daquilo que podemos definir sobre vida cristã? Amados irmãos, durante muitos e muitos anos, e não estou aqui querendo trazer nada novo, nem nada extraordinário, mas eu creio que muitos de nós temos uma compreensão muito superficial daquilo que deve ser a vida cristã. Uma vida cristã baseada em religiosidade, espiritualismo, superficialidade, e uma compreensão extremamente rasa da eficácia da obra de Cristo e da pessoa de Cristo. E esta porção que eu acabei de citar aqui de Hebreus vai corrigir, vai nos mostrar, não somente mostrar no sentido do conhecimento intelectual, acadêmico, teológico, muito mais do que nos trazer conhecimento, mas nos trazer a interpretação daquilo que foi a obra de Cristo e daquilo que é a obra de Cristo. Então nós temos aqui daquilo que foi no sentido objetivo, daquilo que é no sentido subjetivo. Porque por um lado nós temos tudo o que aconteceu, mas por outro lado nós temos o propósito de tudo o que aconteceu. Qual o porquê? E aí é que a nossa mente falha. Por quê? Porque nós queremos definir a vida cristã baseado em conceitos. E aí cada um tem o seu conceito. E aqui não cabe o conceito de cada um. É o que exatamente a Bíblia diz. Porque se cremos que somos a geração que possivelmente iremos experimentar a volta do Senhor, será que existe alguém aqui dentro que está completamente satisfeito com a espiritualidade que você vive? E eu não falo só no sentido pessoal, eu falo no sentido congregacional. Será que é isso mesmo, irmãos? Vamos parar por aqui? Ou vamos manter isso aqui? Não há necessidade de avanços, não há necessidade de progredirmos, não há necessidade de que o Espírito Santo nos interprete de uma forma mais contundente e profunda a obra e a pessoa de Cristo? Será que o nosso papel então seria como que ficarmos revisando ou reinventando formas e normas que alguns tentaram no passado para poder manter as coisas como são? Eu creio que não. A vida cristã é progressiva. E o que eu tenho percebido, amados irmãos e irmãs, é que o Senhor, Ele está se movendo de uma maneira muito especial, trazendo luz sobre a sua palavra, nesta edificação da sua igreja para esse tempo final. E aqui é que entra este ponto que nós estamos estudando, especialmente aqui nessa porção da Epístola aos Hebreus. O que é a vida cristã? Como viver essa vida cristã em plenitude? Diante de uma geração completamente pervertida,
Parece que cada dia, quando você diz assim, chegamos no fundo do poço, ainda vemos que o buraco ainda é mais profundo, o abismo é mais profundo. Os episódios que nós temos assistido, como por exemplo a morte de um cristão, embora fosse um ativista, porém ele abarcava muitos debates importantes que nós também defendemos pela vida cristã, pelo testemunho cristão. E hoje você vê como muita tristeza abismal. Eu vi um grupo de editores de um jornal americano comemorando a morte de um pai de família. Pessoas aplaudindo em todos os lugares, jovens em portas de universidades aplaudindo. E não é questão de ser de direita, de esquerda, de nada disso, irmãos. Nós precisamos tirar isso da nossa mente. É o quanto a nossa geração é constituída de pessoas que a gente julga serem normais e elas têm um caráter animalesco. Até eu acho que é uma ofensa aos animais, desculpe, quem tem cachorro em casa e papagaio também. É brutal. É brutal. Eu, sinceramente, irmãos, eu não esperava ver isso. Eu acho que você também não. Mas nós sabemos muito bem o que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 3. Esses dias seriam difíceis. Esses dias seriam trabalhosos. E que tipo de igreja se espera para viver essa hora? Uma igreja coada, tímida? Uma igreja religiosa, espiritualista? Que tipo de igreja? Eu creio que uma igreja que viva a vida cristã normal. E o que é a vida cristã normal? A vida cristã normal é aquilo que nós começamos a estudar ontem. É aquilo que nós vamos aqui interpretar sobre a doutrina da ascensão. Porque a doutrina da ascensão, ela nos mostra um marco irreversível do caminho de glória que Cristo nos abriu. É um marco. A questão é que nós entendemos a doutrina da ascensão como um fato histórico. Sim, ninguém discute isso. Mas não é um fato histórico em si mesmo, como um fim em si mesmo. A doutrina da ascensão é a doutrina que nos fala que Cristo, quando ele foi, e ele abriu um caminho, e Hebreus interpreta isso, porque Hebreus vai interpretar para nós a doutrina da ascensão. Então, aqui, não somente a doutrina da ascensão, mas a doutrina da entronização. Escute isso. Essas duas doutrinas, da ascensão e da entronização, Hebreus interpreta. E segundo Hebreus, quanto à doutrina da ascensão, é que nós hoje temos um caminho eterno de glória. E isso explica o porquê do Espírito Santo tendo sido enviado para nos habitar. E a doutrina da entronização nos mostra Cristo, o Filho, como nosso sumo sacerdote à destra de Deus no trono da glória. E aí, esse autor vai nos trazer 5 imagens. Desde esse capítulo 2, aqui eu vou colocar ele de lado, mas eu vou começar a partir do capítulo 6 até o capítulo 12. E por quê? Porque a imagem do capítulo 12 é a mesma imagem do capítulo 2. Porque ali nós temos a palavra autor, archegos, no grego. É a mesma palavra. Então nós temos o fiador, aliás, o precursor, o fiador, o intercessor, o mediador e o autor da salvação. Essas 5 imagens é como se fosse 5 degraus desse vivo e novo caminho que ele nos abriu. Impressionante, irmãos. É impressionante você olhar aqui. Então você vai ver que a ascensão para nós não foi o encerramento visível do ministério terreno do Senhor. Eu vou repetir. Irmãos, que descoberta é essa? A ascensão não foi o encerramento do ministério visível do nosso Senhor.
Se você olhar aqui, você vai ver que foi um ato supremo que selou a sua vitória da cruz do Calvário, a sua ressurreição. Mas esse ato supremo que selou a sua vitória na morte e na ressurreição é também um caminho para nós, porque nos abriu um caminho. O texto que lemos ontem nós vimos a grande tensão entre Hebreus capítulo 10, versículo 19 e Hebreus capítulo 10, versículo 38. Qual que é o versículo 19? Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu, pela sua carne. E o versículo 38, o meu justo viverá pela fé, porém se ele não entrar, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Nós vimos isso ontem, aquela progressão, como eu disse, um fio de ouro, que percorre desde Abacuque 2,4 até Hebreus 10,38, passando por Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e convergindo aqui em Hebreus 10,38. Essa linda tapeçaria que liga a velha aliança e a nova aliança. Que coisa linda, irmãos. E essa é a doutrina. Então você vai ver justamente isso. Aqui ele inaugurou um caminho pelo qual todos nós temos o direito de passar, de entrar. Isso é vida no Espírito. Deixa eu te falar, isso é vida no Espírito. O que nós sabemos sobre vida no Espírito, não no sentido conceitual, no sentido prático, isso aqui é vida no Espírito. Isso aqui é vida devocional. Essa é a vida natural cristã. É a vida de intimidade e de profundidade. Então você vai ver que ele não subiu por si mesmo. Ascensão não significa que Cristo subiu por si mesmo. Ele subiu para ser o nosso cabeça. Foi justamente isso. Ele subiu para ser o cabeça de todos nós. Ele subiu porque agora ele é o autor. Ele é o primeiro. Ele é o nosso precursor. Ele é aquele que foi à frente. Então, se ele foi à frente e ele entrou, então hoje no Espírito nós podemos entrar. Isso tem sido difícil para muitos irmãos. Por quê? Porque o contrário, retroceder, ele é para muitos confortável. É confortável ter uma vida cristã onde você não ama a palavra de Deus e não se relaciona com Deus na sua palavra. É confortável. É confortável você ter uma vida cristã que você não tem devoção de oração pessoal. É confortável. É confortável uma vida cristã que você não experimenta uma transformação. Aquilo que está em 2 Coríntios 3,18, transformação de glória em glória. Glória em glória. Glória inicial. Nós temos a glória presente e teremos a glória final. Então é um caminho de glória. Nós experimentamos essa transformação. Será que você tem experimentado isso? Eu tenho experimentado isso. Como que é possível viver vida cristã sem transformação? Não é o que diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, graça vã. Muitos têm crido de forma vã. Muitos têm recebido a graça de forma vã. Como Paulo diz a Timóteo, fé fingida. Será que é isso mesmo que é vida cristã? Não é. Não é. Vida cristã é um caminho ascensional, é uma vocação ascensional. Nós somos chamados para uma vocação ascensional. Nós somos chamados para uma vocação celestial. A eternidade, ela já tem que existir no nosso coração. Desde que nós nascemos de novo, desde que nós saímos do império de trevas, desde que nós abandonamos a velha vida, nos convertemos, o Espírito Santo veio fazer morada. Eu tenho que admitir, a eternidade já começou dentro de mim. Porque o Deus eterno, Espírito Santo, ele veio fazer morada dentro de mim.
E a sua obra é tão divina na minha vida quanto foi a obra do Calvário em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para Hebreus 2:10. Vamos ler esse texto novamente. Veja aqui. O que quer dizer esse texto? Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, olha essa frase, conduzindo muitos filhos à glória, ele aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Eu quero que você extraia desse texto duas frases. Ele está nos conduzindo à glória, o autor da salvação deles. Aqui a palavra autor no texto grego é aquele que vai à frente e abre o caminho. Então ele abre o caminho para conduzir esses muitos filhos à glória. Como eu disse, essa palavra autor, ela ocorre mais uma vez aqui em Hebreus 12:2, onde ele é descrito como autor e consumador da nossa fé. Aqui em Hebreus 2:10, ele é o autor da salvação. Hebreus 12:2, ele é o autor da fé. Porque a salvação, ela não provém de nós. Não foi você que quis se salvar. Foi ele que te salvou. Não foi você que aceitou ele. Foi ele que te encontrou. Foi ele que te salvou. A nossa salvação não tem nós como autores. O autor da nossa salvação foi ele que decidiu deixar o seu trono de glória e ir até uma cruz para tomar o nosso lugar de condenados. Ele é o autor da nossa salvação. Do começo ao fim, a nossa salvação dependeu dele. Não foi 99,9% dele, 100%. A nossa salvação tem origem nele. Ele é o autor da nossa salvação. Mas a sua obra de salvação é tão grande, ela tem uma descrição, biblicamente falando, tão profunda, porque quem estava naquela cruz era o Deus Filho, é o Criador da vida, é aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, é o eterno amado de Deus, o Pai. Quando você olha para isso, nem para crer nisso nós tínhamos condições. Então ele não é só o autor da nossa salvação, ele é o autor da nossa fé. Olha o que diz Efésios 2:8: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, nem graça e nem fé vem de nós, é dom de Deus. Ele é o autor da nossa salvação, ele é o autor da nossa fé. Está vendo aí? Então, ele, que é o autor da nossa salvação e é o autor da nossa fé, ele abriu para nós um caminho, ele está nos conduzindo. Ele está nos conduzindo. Você precisa ver este processo pelo qual ele está te conduzindo. O processo pelo qual ele está te apacentando. Ele está te levando. E talvez alguém diga assim: mas irmão, sinceramente eu não tenho percebido isso na minha vida. Sabe por quê? Porque você tem retrocedido. Não, eu não estou retrocedendo, eu não estou desviando. O que você está? Num estado neutro? Na vida cristã não tem neutralidade. Ou você está avançando ou você está retrocedendo. E aí, vamos para um outro texto. Avance comigo, por favor. Vamos acrescentar mais um texto. O versículo 20 diz assim. Vamos ler o 19. Hebreus 6:19. Hebreus 6:19. O qual temos como âncora segura e firme da alma, que entra para o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, quando se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um texto que a gente vai explorar um pouco aqui. Mas eu quero que você observe que é uma revelação ascensional da pessoa e da obra de Cristo em Hebreus.
Vamos tomar esse versículo aqui, eu vou acrescentar outros, para a gente fazer um quadro e depois a gente volta para esse texto. Observe bem, aqui nós temos o prodomos, né, que é esse precursor. Essa palavra aqui, precursor, é a palavra que define para nós, do ponto de vista da experiência, o coração da nossa fé cristã. Aqui está. Por quê? Porque essa palavra fala de alguém que nos assegura o direito de entrar na presença de Deus. Essa palavra diz para nós que a nossa entrada diante de Deus já está assegurada, porque alguém foi e abriu o caminho. Está vendo aí? Onde ele entrou, nós também entraremos. Ele mesmo disse: Pai, eu quero que esteja comigo os que me deste. Lá em João 14, ele vai dizer exatamente isso. Eu quero que aonde eu estiver, vós também estejais. Aqui está, ele entrou, nós também entraremos. A nossa segurança eterna não está enraizada em nós mesmos. A nossa segurança eterna está enraizada, fundamentada na pessoa e obra de Cristo Jesus. Ele é o nosso precursor. Agora veja, mais um texto. Hebreus 7, 25. Então ele não é só o nosso precursor, nosso representante. E não é um representante distante. Isso aqui é lindo, irmãos. Ele não é um representante que está distante. Ele é um representante que abriu um caminho. Você pode imaginar, não é distante. A eternidade para nós não é distante. Escute o que eu vou te dizer. Essa palavra precursor, ela impede você de definir a eternidade, a comunhão com Deus, o trono de Deus, como algo distante para você. Está infinitamente distante para o ímpio, mas para nós não está. Sabe por quê? Porque aonde ele está, nós também podemos estar. Olha o que Paulo diz em Efésios 2,6. E nos fez, Efésios 2,6, só citando, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Você se lembra? Paulo vai dizer assim no versículo 5 de Efésios 2: e juntamente com ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez. Aí o versículo 6, onde ele diz: nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso começa lá no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, versículo 5, juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Que coisa linda, que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante. Você não vai encontrar nenhum texto que aponte isso para uma experiência futura, e sim textos que apontam uma experiência presente. Olhe bem, versículo 25 de Hebreus 7. Vivendo sempre, a última parte aí, está vendo? Do versículo 25. Vivendo, onde diz que ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo morreu por nós, isso é passado. Mas Cristo vive por nós, isso é presente. E o que ele está fazendo com a sua vida? Ele está se derramando em intercessão diante do Pai por nós. Lembra de João 17? Aquela magnífica oração. Acho que eu exagero até em dizer isso, mas não é exagero não. Aquela oração inigualável. Eu digo para você, irmão, ele morreu por aquilo que ele orou. Eu quero que ele seja um, assim como nós, ó Pai. Eu quero que ele seja um, assim como nós. Eu nele, tu em mim. Eu neles, tu em mim. Você vê, ele morreu por aquilo que ele orou. Sua morte foi uma oração. Qual foi a primeira palavra da cruz?
perdoa-lhes. Ele morre orando. Mas ele não morre só orando, ele vive intercedendo por nós. Sua vida diante do Pai é uma poderosa intercessão por cada um dos que estão assentados aqui. Então ele não é só o nosso precursor, ele é o nosso intercessor. Ainda, volte versículo 22 aí, que descreve algo muito especial. Diz assim: de tanto melhor aliança foi feito Jesus fiador. Está vendo aí? O versículo 22. Portanto, Jesus se tem tornado fiador de uma nova aliança. O que significa fiador? Todos nós aqui sabemos o que é um fiador. Você vai adquirir algo, você precisa de um fiador. Mas, irmãos, esperei. Observe bem. Que tipo de pessoa somos nós para que Cristo se torne o nosso fiador? Nós somos confiáveis? A dívida, ela não é humanamente pagável, ela é humanamente. Amados, nós não tínhamos condições. Só que aqui no texto de Hebreus diz que ele é o fiador. Há uma nova aliança. Havia uma velha aliança. Agora, Deus estabeleceu uma nova aliança. Porque era impossível que nós fôssemos salvos baseado nos termos da velha aliança. Então aí Deus fez uma nova aliança em Cristo Jesus. A primeira aliança foi estabelecida no Sinai. Agora tem uma nova aliança. E nessa nova aliança, se na primeira aliança era impossível o homem cumprir, na nova aliança muito mais. Só que agora, na velha aliança não tinha fiador, tinha Moisés, mas ele não podia fazer nada. Mas na nova aliança tem um fiador. E ele se colocou entre nós e Deus. Você vê isso? Olha aí, irmãos, uma nova aliança. Ele se colocou entre nós e Deus. Eu e você não temos a menor condição de cumprir, mas ele, diante do Pai, ele cumpre. Ele já cumpriu. Ele é o fiador, ele garante que cada um de nós que fomos lavados pelo seu sangue, chegaremos até aquele grande dia. Como diz Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. Que coisa impressionante! Você pode ver aqui, ele assumiu todo o risco por nós. Ele assumiu o risco pela sua vida, porque ele deu toda a sua vida. Ele deu tudo. Ele deu tudo de si. Ele derramou toda a sua vida. E ele se tornou o responsável legal diante de Deus por nós. Vê isso, irmão. Então ele não é só o precursor, não é só o intercessor, ele também é o fiador. Olhe bem para isso. Ele se colocou entre nós e Deus para garantir com a sua própria vida que todos os itens dessa aliança sejam cumpridos na nossa vida. Eu não posso cumprir, nem você, mas ele cumpriu. E ele se colocou entre nós e Deus. Agora não tem como Deus nos condenar segundo a nova aliança. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos um fiador diante de Deus. Agora Deus tem que olhar para esse fiador, porque o valor da sua vida por nós é um valor infinito. Vamos agora a Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8, 6 diz: mas agora este tem conseguido tanto melhor ministério, quanto é mediador ainda de uma melhor aliança, a qual tem sido decretada sobre melhores promessas. Então você vê que o fiador é aquele que garante o cumprimento da nova aliança. Mas agora temos o mediador,
aquele que torna possível a relação com Deus na nova aliança. Então, qual é o papel do fiador? O papel do fiador nós acabamos de ver. Ele garante o cumprimento. Mas o problema não era só que éramos incapazes de cumprir os termos da nova aliança. Jesus fez tudo. Mas também nós não tínhamos condições de nos unir a Deus. Aí sabe o que ele se colocou? Os problemas estão se resolvendo. Porque agora, sim, então está tudo resolvido. Nosso Senhor Jesus é o fiador. Então, pelo peso da dignidade e da glória da sua vida, ele assumiu o nosso lugar. Mas faltava uma coisa. Como nós poderíamos nos relacionar novamente com Deus sem empecilhos, sem que a santidade de Deus nos destruísse? Como nós poderíamos nos relacionar com Deus, sendo nós quem somos? Aí ele agora se tornou o mediador. Ele se tornou o meio pelo qual Deus se relaciona conosco e nós nos relacionamos com Deus. Agora Deus tem que nos aceitar e nos amar da mesma forma que aceita seu filho e ama seu filho, porque ele orou por isso. Lá em João 17, ele orou para que o amor do Pai que estava nele também estivesse em nós, para que nós fôssemos amados da mesma forma como ele sempre eternamente foi amado. Ele tornou tudo isso possível, e agora ele é o nosso mediador, porque Cristo é o lugar onde Deus e o homem se encontram. Cristo é o lugar onde Deus e o homem se encontram. Que coisa impressionante. Então, isso aqui não é só uma representação. Escute, isso não é uma representação, isso é uma realidade. Amado irmão e irmã, você precisa ver isso. Essa é uma realidade espiritual. E como nós tendo tudo isso, nós temos esse precursor, esse fiador, esse mediador. Como é possível nós termos tudo isso e sermos cristãos medíocres? Como é possível uma igreja ser medíocre, um grupo de cristãos ser medíocres? Como é possível? E aí, nós chegamos em Hebreus 12, 2. Vamos lá. Ele diz assim: olhando firmemente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. Aqui agora nós temos uma outra palavra, que eu já citei, archegos. Ele é o autor e ele é o consumador. Você pode então pegar a palavra autor em Hebreus 2:10 e pegar a palavra consumador em Hebreus 12:2. Porque tudo tem origem nele e tudo tem o seu fim nele. Ele é o começo, ele é a finalidade de tudo no que diz respeito à nossa redenção. Isso é muito precioso, irmãos. Agora, como eu disse para vocês, eu quero que vocês voltem comigo para Hebreus capítulo 6. Vamos voltar aqui. Esses pontos, embora passei rapidamente, porém eu acredito que vocês podem debruçar sobre isso depois. Mas vamos olhar aqui a palavra precursor. É um termo único. Aqui em Hebreus nós temos em torno de 168, aquilo que na teologia é conhecido como os apax legomena. O que é apax legomena? Duas palavras. São os termos únicos. Termos únicos. Não ocorre em nenhum outro lugar na Bíblia, só ocorre no livro. Hebreus tem 168 apax legomena. Frases ou termos únicos em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Essa palavra precursor é um desses apax.
que mostra que Cristo foi à nossa frente, entrou por nós. Então isso significa que a presença real de Deus para nós não é uma experiência futura. A presença real de Deus para nós é uma certeza presente. É agora. É agora, meu irmão. Ou você acha que eu vou viver uma vida cristã aqui descomprometido, apostata, frio, indiferente? Eu não coopero, eu não contribuo, não participo. Tenho uma vida devocional esquelética, pobre. Sou um cristão leviano. Meu coração é dividido por muitos amores, no qual o Senhor não se inclui. Mas eu tenho uma Bíblia em casa, de vez em quando eu reúno, eu oro. Eu tenho o meu compromisso com Deus, a minha maneira. Aí, na vinda do Senhor, eu subo com Ele, meu corpo é revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Eu chego diante dEle, aí sim eu vou viver a vida cristã. Você crê nisso, irmão? Pega a Rebeca e as meninas, pergunta para essa, desenha esse fato para elas, vão dizer, não acredito nisso não. As crianças não vão acreditar nisso, irmãos. Uma pessoa honesta, sincera, jamais pode acreditar. A presença de Deus para nós não será uma realidade futura, já é uma realidade presente. Você vai desfrutar no futuro aquilo que você já desfruta agora. Só que hoje é num corpo mortal, amanhã será num corpo incorruptível e imortal. Aí sim, nós vamos participar da plenitude absoluta daquilo que é a vida cristã. Então hoje a presença de Deus tem que ser real na nossa vida. Aqui está essa palavra. Em João capítulo 14, Jesus disse para os seus discípulos: quando eu for, João 14, 3, eu só vou citar: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você pega esse texto, à luz de todo o ensinamento desse capítulo 14, você vai ver que ele vai fazer uma referência à habitação do Espírito Santo na nossa vida. E aqui nós temos uma experiência que se abre para nós nesse capítulo. Quando ele diz assim no versículo 16: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro. A palavra outro é da mesma natureza, essência, substância, caráter. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, o mundo não pode conhecer, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui está uma parte desse voltar, desse receber, desse desfrutar. Olhe para isso. Cristo não é apenas o primeiro a chegar. Ele é aquele que garante que todos nós chegaremos. Mas nós só iremos chegar se nós estivermos sendo conduzidos. É o que diz o versículo 10 aqui do capítulo 2. Então, observe, volte comigo. Ainda, eu acho que vocês estão com a Bíblia aberta aqui no capítulo 6. Observe bem. Ele diz assim, vamos ler desde o 18, que aqui eu quero colocar um item muito importante, eu mencionei ontem, mas eu quero colocar hoje com mais ênfase. Hebreus 6,18. Para quê? Por duas coisas imutáveis. Interessante isso. Quais são as duas coisas imutáveis? Se você ler desde o versículo 13, ele vai falar sobre duas coisas aqui, imutáveis: a promessa e o juramento. Ele usa como pano de fundo a história de Abraão. E esse pano de fundo, de acordo com o contexto histórico, vai de Gênesis 15 até Gênesis 22. Onde Deus promete duas coisas para Abraão. Promete para ele um filho e promete para ele uma terra. O filho e a terra. Que representa para nós duas coisas: Cristo e a Nova Jerusalém.
Abraão, Deus prometeu para ele essas duas coisas, e nós temos essas duas promessas. Cristo agora e a eternidade, que configura, do ponto de vista bíblico, na linguagem bíblica, aquilo que está no capítulo 21 de Apocalipse, a Nova Jerusalém, que é a consumação plena e absoluta e máxima da obra de Deus, que traz para nós a realidade daquilo que será a eternidade para nós. É apenas uma linguagem profeticamente figurativa, a Nova Jerusalém. Então ele diz: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, que é esta vida além do véu, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Esta esperança proposta, ele diz, a qual temos por âncorar da alma. A palavra esperança aqui, ela vem de um pequeno vocábulo no texto grego, que é elpis. Essa palavra, ela fala de um gozo antecipado. O gozo antecipado. É difícil ilustrar essa palavra. É como se você estivesse no trabalho e dissesse para sua esposa: olha, eu estou chegando daí uns 20 minutos, tem como você preparar aquela macarronada? E ela fala assim: tem sim. Sabe, como se você já tivesse sentido o aroma? Como se você... nossa, eu vou para casa. Sabe uma coisa assim? Sabe quando alguém diz que vai chegar alguém que você ama muito, e parece que você percebe que o perfume dela já começou a entrar na sua casa? Sabe quando você está com saudade do seu cônjuge, que está viajando há dias, e você às vezes está em algum lugar que ele sempre está com você, e parece que você sente que a presença está ali? É mais ou menos isso. Essa é uma palavra linda, linda. Não é uma palavra como nós temos no nosso vernáculo. Essa é uma palavra digna na linguagem bíblica. É uma palavra que tem a ver com um antigozo, um antigozo antecipado. Entende? Já viu quando a esposa está fazendo uma comida muito gostosa e fala assim: bem, vem aqui se tá. Aí você, nossa, meu Deus do céu. Se tem uma coisa que as irmãs cristãs sabem fazer nesse mundo, é cozinhar. E a minha esposa é uma exímia cozinheira, ela faz muito isso comigo. Nossa, quando ela fala para me experimentar algo, eu já estou vendo a comida na mesa. Eu falo: meu Deus. Mas eu estou tentando explicar essa palavra, irmãos. Essa é a esperança proposta. É a esperança proposta. Ele diz assim: a qual nós temos como âncora. Sabe uma coisa segura? Sabe o que é uma coisa segura? A salvação que você tem não é a salvação de final de semana. Não é uma salvação que você diz: será que eu estou salvo? Será que eu posso perder a salvação hoje? Não. Um cristão verdadeiramente salvo pelo sangue de Cristo Jesus, a salvação que ele tem é eterna. Você compreende isso? Não é uma coisa que você pensa: ai meu Deus, eu terminei meu dia ontem tão mal que eu já terminei no inferno. Aí você ora: Senhor, eu quero receber o Senhor novamente aqui. Aí você converteu. Só que meio-dia você teve uma briga no trânsito, perdeu a salvação. Aí você arrependeu. Irmãos, isso não é vida cristã. A vida cristã, irmãos, você tem certeza absoluta que você é salvo em Cristo Jesus. Ele diz que esta esperança é uma âncora. É uma âncora da alma, segura e firme. Agora, veja o que ele diz: que essa esperança proposta, esse antigozo, olha que coisa linda, irmãos. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar isso para você. Ele está dizendo que aquilo que nós já temos garantido lá na eternidade é uma esperança. É como se você tivesse um vislumbre e você pudesse olhar por uma brecha e você já pudesse se ver naquela glória. Sabe? É essa palavra. Ele diz que essa certeza de que você estará, como está lá no Apocalipse capítulo 7, uma multidão diante do trono. É como se você pudesse se ver exatamente no meio daquela multidão diante do trono. Eu sei, eu vou estar lá. Não há nada que vai roubar a minha salvação. Não há nada nesse mundo que vai roubar a minha vida das mãos dele, porque ele disse: aqueles os quais o Pai me dá, o diabo não arrebata das minhas mãos. Estou entendendo? Então ele diz que esta esperança proposta é como uma âncora. Só que ele diz assim: é uma âncora que entra além do véu.
Aí ele já não está falando de algo futuro, mas de algo que está aberto agora. Está aberto agora. Aí ele diz, onde Jesus, agora olha essa frase, irmão, onde Jesus entrou por nós. Ele não fez da ascensão um fim para si mesmo, ele fez da ascensão um caminho para nós, ele entrou por nós. Aí ele diz assim, quando ele entrou, ele se tornou o nosso sumo sacerdote para sempre. Eternamente esse sumo sacerdote estará lá. E esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas para construir esta doutrina, nós precisamos de argumentos hermenêuticos. Veja bem, lembra das duas coisas imutáveis que eu li aqui no versículo 18? Que é a promessa. Então você vai ver que Paulo, o escritor aos Hebreus, que não é Paulo, viu, irmãos? O escritor aos Hebreus aqui, se você crê também, não tem problema, tá certo? Não faz a menor nem a maior diferença, mas eu não creio não. Mas olha o versículos 13 e 14 desse capítulo 6. Vamos ler, olha o pano de fundo, olha a beleza disso, olha a grandiosidade desse argumento. Ele diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Mas escute aqui o argumento. O escritor dessa epístola não está falando de Abraão. Abraão não é o seu assunto. Entende? O assunto dele aqui não é a promessa de Deus a Abraão, é a promessa de Deus para nós. Certo? Só que nessa promessa de Deus para Abraão incluía um filho, incluía uma cidade, incluía uma terra, Canaã. E a promessa de Deus para nós inclui seu filho e inclui a eternidade, que eu usei aqui como figura Nova Jerusalém. Então ele diz assim, quando Deus fez aquela promessa a Abraão, jurando o filho, jurando a terra, ele não tinha por quem jurar, então ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aí, veja os versículos que eu disse, 13 e 14, vamos lá. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, como não teve outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Também nós vamos alcançar. É isso que ele quer dizer. Aí ele diz, pois os homens juram pelo que é maior que eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de todas as contendas. Por isso Deus, determinando mais abundantemente, para mostrar aos herdeiros da promessa, todos que estão sentados aqui, a imutabilidade do seu propósito, interpôs com juramento. Aí ele vai dizer que essas são as duas coisas imutáveis: a promessa de Deus e o juramento de Deus. É tudo que nós temos na nova aliança em Cristo Jesus, tá certo? Então aqui você vai ver o juramento. E aí a promessa e o juramento são como a âncora, essa âncora que nós temos. Essa promessa e o juramento, a promessa e o juramento são os dois pilares da esperança proposta. A nossa esperança tem dois pilares, que são duas coisas irrevogáveis, imutáveis. Quais? Promessa. O que prometeu é fiel. O que Deus nos prometeu em Cristo, Ele vai cumprir. Sabe por que Ele vai cumprir? Porque Ele estabeleceu um juramento na nova aliança. Então agora é isso que Ele está tratando. Por isso que eu quero que você observe com muito cuidado o que está sendo dito aqui. Veja isso, meus amados irmãos, irmãs. Observe. Lá na antiga aliança, eu disse isso ontem, mas eu vou repetir. Na antiga aliança, quando Deus estabeleceu toda a aliança, havia um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele entrava uma única vez no lugar santíssimo, lá no tabernáculo. Todo o povo ficava lá fora e ninguém podia entrar. Na nova aliança não é assim. O Senhor Jesus,
ele não precisa realizar nenhum sacrifício lá no trono da glória, porque o único sacrifício que ele realizou na cruz, ele tem uma eficácia, ele tem um poder eterno. Vamos ler aqui alguns textos, por favor. Hebreus 9, o versículo 12. Ele diz assim: nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Olhe bem essa frase: entrou uma vez para sempre no santo lugar, havendo obtido uma redenção eterna. Nós queremos provar isso. O assunto aqui é provar que nós não temos necessidade de sacrifícios, nem que Cristo repita diante de Deus qualquer sacrifício. O que ele fez é superior a tudo que foi feito na velha aliança. Ele entrou uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Olhe bem, ainda, veja o versículo 26. De outra forma, lhe seria necessário ter sofrido muitas vezes desde o fundamento do mundo, mas agora tem sido manifestado uma vez para sempre, na consumação dos séculos, para a abolição do pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez para sempre, o sacrifício de si mesmo. Ainda, por favor, veja o versículo 28. Assim também Cristo, tendo sido imolado uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Capítulo 10. Veja aqui o capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um sacrifício pelos pecados, um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus. Versículo 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que são santificados. Que coisa gloriosa, irmãos. Que textos poderosos são esses. Agora deixe-me acrescentar só mais um texto aqui no versículo 17 desse capítulo 10. Olha o que ele diz: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei jamais. Será que a gente pode traduzir no nosso coração o peso dessas palavras? Será que nós podemos extrair o que significa tudo isso? O que ele fez, olha esses textos, ele fez para sempre. O efeito e a eficácia da sua obra para nós e em nós tem uma durabilidade eterna, infinita. Observe isso. Então vamos avançar. Vamos voltar novamente. Hebreus, capítulo 6. Vamos olhar os últimos versículos, especialmente o último. Especialmente essa parte onde diz que ele se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero estudar isso com você. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui ecoa o Salmo 110 e o versículo 4. Esse salmo diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Todos nós sabemos que essa doutrina ela está intimamente ligada lá com o capítulo 14, o versículo 18 do livro de Gênesis, quando Melquisedeque vai até Abraão, depois dele ter vencido aqueles 4 reis, e Melquisedeque, ele aparece a Abraão e ele serve pão e vinho, uma figura da mesa, da obra do nosso Senhor Jesus. Só que agora, Hebreus vai interpretar para nós o que é Melquisedeque. O que significa Melquisedeque na nossa experiência? O que é Melquisedeque na nova aliança?
Esta é a doutrina, e eu preciso dizer isso para você. Esse nome Melquisedeque ou Malquisedec em hebraico são dois vocábulos. Malquisedec são dois vocábulos, e esse nome para nós tem uma revelação tão grande, tão alta, tão larga, tão profunda, que nós precisamos apropriar de tudo isso, porque este ministério de Melquisedeque, ele é o ministério que o nosso Senhor Jesus exerce agora. Eu vou repetir: este ministério de Melquisedeque, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é o ministério que Jesus está exercendo agora por você. Deixa eu te pontuar algo aqui. Se o nosso Senhor Jesus estivesse morrendo agora pelos nossos pecados, como que você estaria aqui? Eu penso felizes. Sim, claro. Acho que vocês não entenderam, né? Então eu vou repetir. Suponhamos que o nosso Senhor Jesus estivesse morrendo agora por você. Imagina, você é o Barrabás, eu sou o Barrabás, nós somos o Barrabás, certo? Está ali Barrabás e você, Barrabás e eu. Aí naquela hora a multidão escolhe Barrabás. Não foi a multidão que escolheu Barrabás. Não foi Pilatos que condenou Jesus. Ele disse: ninguém toma a minha vida. Ou vocês acham que foi Pilatos que condenou ele? Ou vocês acham que foram aqueles tribunais romanos, as acusações judias que levaram ele à cruz? Você não crê nisso? Quem levou ele à cruz foi o Pai. Foi o Pai que o levou à cruz. Então, irmãos, Barrabás, ou o filho Barrabás, o nome dele, sabe qual era? Yeshua Bar-Abas. Sim, sabe como é que chamava Barrabás? Yeshua Bar-Abas. Jesus, o filho do Pai. Sabe, o nosso Senhor Jesus, ele também foi condenado porque ele disse que era filho do Pai. Ele também é o outro Bar-Abas. Você nunca tinha pensado nisso, né? Pensa agora. Sim, ele chamava Bar-Abas, Yeshua Barrabás. Do outro lado estava Yeshua, o Filho de Deus. Foi Deus que escolheu o outro Bar-Abás. Você acha que todo aquele cenário cheio dessa linda representação, eu digo para você assim, você acha que todo esse cenário que humanamente é inimaginável para nós, que o Deus Filho estivesse ali? Ele estava. Paulo escreve isso em Filipenses 2. Ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus, ele morreu naquela cruz. Foi o Pai que o entregou no nosso lugar. Foi o Pai que o entregou no seu lugar. Então, se você hoje, imagine a alegria de Barrabás, quando ele soube que ele estava livre, não tinha mais condenação para ele. Na verdade, eu acho que aquele foi o dia mais feliz de Barrabás. Ele deve ter comemorado aquele dia para o resto da vida dele. Agora eu quero dizer para você, a obra que ele está fazendo agora como sumo sacerdote não é menor do que a obra que ele fez na cruz do Calvário. Aquela obra, ele nos salvou. E nessa obra, ele está nos salvando. Ele continua nos salvando. Porque agora, essa obra dele é a obra da transformação. Aquela obra nos deu a conversão, o direito de converter, o direito de arrepender, o direito de ter os nossos pecados perdoados. Agora, tendo os nossos pecados perdoados por esse Salvador, nós estamos sendo conformados por causa da oração e da intercessão desse sumo sacerdote. Ele começou em nós uma boa obra. Paulo diz: filhinhos, Gálatas 4,19, por quem sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Esta é a obra presente, que vai ter uma consumação futura, e vai ser logo, meus irmãos e minhas irmãs. É o que Melquisedeque está fazendo aqui. E eu quero destrinchar com você este nome Melquisedeque. Então, o que é Melque ou Malque em hebraico? Meu rei. E Sedeque, justiça. Sabe o que significa Melquisedeque? O meu rei é justiça.
O meu rei é a minha justiça. Aleluias! Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos filho de Deus. Observe bem, Melquisedeque. Vamos pegar aqui esses dois nomes, Melque e Sedeque, para que a gente possa conhecer algo. Porque existe uma mística aqui. Aqui nós temos algo maravilhoso. Eu digo para vocês, o hebraico é um alfabeto riquíssimo. Cada letra do hebraico tem uma composição linda, seja ela numérica, seja também a raiz do seu significado. É um vocabulário que tem uma profundidade, biblicamente falando, uma profundidade maior ainda, porque são letras cheias de significados espirituais. Então eu quero aqui mostrar algo impressionante para vocês. A palavra Malk, que é a palavra Melk, no hebraico é Malk. Então aqui nós temos 4 letras. A primeira letra aqui é o Men, simboliza a origem da vida. Men simboliza a origem da vida. Também fala da sabedoria que flui. A segunda letra aqui é Lamed. Lamed representa a instrução, representa a autoridade. A terceira letra é Kaf. Essa letra, ela é a palma da mão. Está ligada à ideia do domínio e da realeza. A quarta letra é Yod. Representa a mão em ação, a mão trabalhando. Então o que significa Malk? É a imagem da sabedoria e da autoridade do rei, que governa com as suas mãos estendidas. Essa é a primeira parte de Malk, ou de Melk. Agora vamos ver Sadek, justiça. São 3 letras. A primeira letra é Tsad. Essa letra representa a justiça. A segunda letra é Dalet. Dalet representa porta, passagem, aquilo que abre o caminho. E a última letra, Kof, representa o santo, ou o lugar santíssimo que está de trás do véu. Tudo isso está dentro do nome Melquisedeque. Tudo isso está ligado a Cristo. Então, quando você traduz a palavra Sadek, fala da justiça que é a porta para o lugar santíssimo. Então, observe que coisa linda. Que coisa linda, irmãos. É algo que abre o caminho para a comunhão com Deus. Então o que significa isso para nós? Significa o rei que governa com as suas mãos estendidas, abrindo o caminho para que nós entremos para o lugar santíssimo. Você quer algo que seja maior do que isso? Isto é Melquisedeque. É isso que ele se tornou para nós. Em Cristo, o trono e a cruz se encontram. Nesse Melquisedeque, o trono e a cruz vai se encontrar. Irmãos, irmãs, a nossa esperança não está pendurada num vazio. A nossa esperança é uma realidade. A nossa esperança é algo que eu e você temos que tocar. É uma âncora que penetra além do véu. Então o que é a vida cristã, irmão? O que é a vida cristã para você? Como que você vai viver sabendo de tudo isso? Eu penso que você vai viver o melhor que você pode viver para Deus nesses dias. Eu penso que se você não tem endireitado os seus caminhos, você vai endireitar os seus caminhos. Se você não tem vivido uma vida de oração, você vai querer orar. Se você tem sido um cristão leviano, você vai abandonar isso. Porque não tem lugar dentro desse ensino, dessa teologia, dessa revelação que está aqui na Epístola aos Hebreus, não tem lugar para aqueles que retrocedem. Não tem lugar para aqueles que são indiferentes. Não tem lugar para aqueles que têm um coração apostata. Não tem lugar. Então é hora. É hora da gente dizer: Senhor, passa em revista a minha vida. Passa em revista a minha vida.
Está na hora de você sair desse contentamento religioso barato e entrar para uma experiência de glória, uma experiência profunda de intimidade com Deus. Quando você olha para aqui, o capítulo 7, veja bem, eu quero concluir com esse texto. O capítulo 7, olha esse versículo 25, quando diz assim, que Ele pode salvar totalmente. Ele só pode salvar totalmente aqueles que por Ele se chegam a Deus. Ele vive para interceder. Sabe por quem que Cristo está intercedendo? É por aqueles que se chegam a Deus. A composição gramatical desse versículo é muito importante. Essa frase, aqueles que se chegam a Deus, ela dá um sentido daqueles que estão entrando em Deus, daqueles que estão entrando para dentro da vida cristã, daqueles que buscam intimidade com Deus. Ele não intercede para o cristão ou o religioso, para o frio, para o indiferente. Não diz. Esse texto diz que Ele intercede para aqueles que se chegam a Deus. É como a corça do Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, assim por ti a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu irei e me apresentarei diante da face de Deus? Esta é a história da corça. Por que que a corça, ela tem desespero por água? Porque ela sabe que ela é uma presa fácil. Se ela não encontrar águas correntes, ela se torna uma presa fácil, porque ela vai exalar um cheiro que vai atrair os seus predadores. Então ela não pode ficar suja por muito tempo, ela tem que mergulhar nas águas. É isso que o salmista está dizendo, é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Que eu e você, irmão, temos que ter sede de Deus. Quanto mais eu tenho sede de Deus, mais eu vou me purificando, mais eu vou entrando na presença dEle. Por isso que eu tenho fome de Deus, porque eu sei que é essa fome que vai me lavar, é essa presença que vai me santificar. É quanto mais eu entro diante de Deus, mais transformado eu estou sendo. Esta é a verdade por detrás da corça do Salmo 42. Se eu quero a face de Deus, é porque eu quero ser transformado. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos tire de qualquer forma de cristianismo periférico. Que o Senhor nos leve a viver uma vida cristã profunda. Não tem lugar para superficialidade na vida cristã. Não tem. Não tem lugar para vivermos uma experiência espiritual neutra. Ou você está entrando para o lugar santíssimo, ou você está retrocedendo. Que o Senhor nos socorra aqui neste lugar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Oh, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia na tua palavra. Senhor, vem nos visitar de uma forma profunda. Senhor, vem percorrer os porões do nosso coração, da nossa alma, da nossa espiritualidade. Senhor, nós não podemos viver a vida cristã na superfície. Abra os nossos olhos, nos mostra essa doutrina da ascensão, que o Senhor abriu para nós um vivo e novo caminho. Senhor, isso não é para ser uma experiência contemplativa, isso tem que ser uma experiência vivida, desfrutada. A vida cristã é tão alta, é tão grande, é tão poderosa. Não nos deixe viver a vida cristã religiosa, Senhor. Não nos deixe viver na velha aliança. Não nos deixe viver tentando fazer coisas para Ti. Leva-nos a ver aquilo que Cristo já fez por nós. Leve cada um de nós a ver esse precursor, esse fiador, esse intercessor, esse mediador, esse autor e consumador da nossa fé. Leve-nos a ver isso, Senhor. Que essas palavras não sejam conceitos, mas sejam a nossa experiência em Cristo. Senhor, nós queremos ganhar a Cristo. Nós queremos ser achados em Cristo. Nós queremos ser interpretados em Cristo. Então nos ajude, Senhor. Ajude os teus filhos aqui, de cada uma dessas comunidades que estão aqui
Nesta noite, cada pessoa que está aí do outro lado nos ouvindo, Senhor, ouvindo esta palavra, ajuda-nos. Senhor, nós rogamos a Ti, por amor a Ti mesmo, Senhor, por amor ao Teu nome, ouve cada oração que está sendo feita nesse lugar, Senhor. Que essa noite seja uma noite de uma profunda renovação em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.